Olá, vamos hoje continuar o nosso estudo sobre o regimento interno do PRE. Vocês estão vendo que eu elaborei dezenas e dezenas de questões. Acredito que nós vamos chegar na casa das 150 questões. São questões simples, mas que não saem fora do que é cobrado pelas bancas. Okay? Modelos de questões de diversas bancas. Isso é importante. Vocês começarem a familiarizarem com a forma de resolver questões. Muito bem. A questão de número 101 diz o seguinte: será observada nas sessões a seguinte ordem de trabalho. Essa questão está pedindo para nós a alternativa correta. A alternativa que diz respeito a sessões, a ordem de trabalho. Vamos ver o que fala a alternativa A. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior, verificação do número de presentes, discussão, votação e decisão dos processos constantes na pauta, leitura do expediente, comunicação ao tribunal, assinatura e publicação de acórdão, quando for o caso, e assinatura de resoluções. Olha, uma coisa que eu quero a atenção de vocês. Quando a banca fala de ordem de trabalho, que deve ser observada de acordo com o regimento, nós temos que ficar atentos, porque a ordem, ela é primordial. A ordem será muito importante para a análise da alternativa. A alternativa A diz o seguinte: leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior, verificação do número de presentes, discussão, votação e decisão do processo constantes na pauta, leitura do expediente, comunicações ao tribunal, assinatura e publicação de acórdãos, quando for o caso, e assinatura de resoluções. Acompanhe comigo o que diz o artigo 84 do regimento interno. Será observada nas sessões a seguinte ordem de trabalho. Primeiro, verificação do número dos presentes. Primeira coisa, nós vamos verificar o número dos presentes. Segunda, a leitura, discussão e aprovação da ata anterior. Então você já sabe que a alternativa A não é verdadeira. Consequente também, a alternativa B não é verdadeira, porque a primeira parte do trabalho é verificar o número de presentes. Vamos riscar a alternativa A e a alternativa B. A alternativa C eu não posso riscar, porque ela já começa corretamente. A alternativa D começa também corretamente e a alternativa E começa também corretamente. Vamos lá. Primeira parte, eu vou para ocorrer o quê? A verificação do número de presentes. A segunda, a leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Meus caros, a alternativa C até agora está correta. A alternativa D está incorreta, porque a segunda parte já passa para assinatura e publicação de acordos. Errada. Mas só que a alternativa E também se apresenta, por enquanto, correta. Vamos continuar então. Item 3. Discussão, votação e aprovação dos processos constantes na pauta ou dos que se acharem em mesa, bem como a proclamação dos respectivos resultados na ordem de que se refere o artigo 92 do regimento. A letra C até agora está correta. A letra E está
A letra E está errada, a letra D está errada, então o nosso gabarito com certeza será a letra C. Mas eu vou continuar o estudo dessa questão, para vocês compreenderem. Eu estou só mostrando a forma de você gabaritar rapidinho e na hora da prova não perder tempo. Vamos continuar então. Discussão e votação e decisão dos processos constantes na pauta ou dos que se acharem em mesa, bem como a proclamação dos respectivos resultados na ordem a que se refere o artigo 92. Leitura do expediente. Comunicação ao tribunal. Assinatura e publicação de acórdãos, quando for o caso, e assinatura de resolução. Então, pela ordem, o correto é então a letra C de casa. É importante esse tipo de questão, mas agora para você não ter dificuldade em resolver a questão dessa, vou dar uma dica para vocês. Imagine você coordenando uma reunião. O primeiro trabalho seu, é verificar o número de presentes. Quantos estão presentes nessa reunião? O segundo é você verificar a leitura, fazer a leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. A terceira é a discussão, votação do assunto, o que consta na pauta. Depois, o próximo passo é a leitura de expediente. Depois, comunicações ao tribunal, assinatura e publicação de acordos. Só comecei dando um exemplo meio esdrúxulo, porque na verdade aqui é específico do tribunal, mas é para você começar a sintonizar nessa ordem das sessões, que é muito importante. Então preste atenção. Artigo 84. Será observada nas sessões a seguinte ordem de trabalho. Primeiro, ocorre a verificação do número dos presentes. Depois, leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Logo em seguida, discussão, votação e decisão dos processos constantes na pauta ou dos que se acharem em mesa, bem como a proclamação dos respectivos resultados na ordem a que se refere. Depois, leitura do expediente. Em seguida, comunicações ao tribunal. E por último, a assinatura e publicação do acordo, quando for o caso, e assinatura de resoluções. Muito bem. Vamos resolver então a questão de número 102. Marque a assertiva incorreta. Nós vamos procurar a assertiva incorreta. Por conveniência do serviço, a juízo do presidente, a ordem dos trabalhos poderá ser alterada. Alternativa B. A pauta será organizada pela sessão de preparação de sessões e julgamentos, com a aprovação do presidente. Alternativa C. A pauta será publicada no Diário da Justiça eletrônico, com pelo menos 2 dias de antecedência, certificando-se em cada processo a respectiva inclusão. Alternativa D. Independerão de publicação de pauta os julgados de habeas corpus, conflito de competência, agravo regimental, embargos de declaração, exceção, apuração de eleição. Alternativa E. Dependerão de publicação de pauta os julgamentos de registro de comitê financeiro, registro de órgão de partido político ou informação, inquérito policial e pedido de reconsideração. Vamos então. Primeira coisa, nós estamos procurando a assertiva incorreta. A assertiva incorreta. A alternativa A, ela está corretíssima.
conforme dispõe o parágrafo único do artigo 84. Por conveniência do serviço, a juízo do presidente, a ordem dos trabalhos poderão ser alterada perfeitamente. A alternativa B não é também o nosso gabarito, porque ela está correta. A pauta será organizada pela sessão de preparação de sessões e julgamentos, com a aprovação do presidente. É o que dispõe o artigo 86 do Regimento Interno. Corretíssima. Não é o nosso gabarito. Então, nós achamos que a alternativa A e a B estão corretas. Não fazem parte do nosso gabarito, porque nós estamos procurando a alternativa incorreta. Alternativa C. A pauta será aplicada no diário eletrônico, com pelo menos 2 dias de antecedência, certificando-se em cada processo a respectiva inclusão. Alternativa correta, conforme dispõe o artigo 87, caput do TRE. Alternativa D. Independerão de publicação, não depende de publicação de pauta, os julgamentos de habeas corpus não depende, conflito de competência não depende, agravo regimental não depende, embargos de declaração não depende, exceção não depende, apuração de eleição não depende. Corretíssimo, conforme dispõe o artigo 87, parágrafo 1º. Alternativa E. Dependerão de publicação de pauta os julgamentos de comitê financeiro, registro de comitê financeiro, registro de órgão de partido político em formação, inquérito policial e pedido de reconsideração. Esta é nossa alternativa. Por quê, professor? Porque a letra E está incorreta. A letra E está incorreta, porque ela diz que dependerão de publicação. Na verdade, não depende de publicação. Não depende de publicação. Acompanhe comigo o que diz o artigo 87, parágrafo 1º. Artigo 87, parágrafo 1º. Não dependerão de publicação de pauta os julgamentos de habeas corpus, conflito de competência, agravo regimental, embargos de declaração, exceção, apuração de eleição, registro de comitê financeiro, registro de órgão de partido político de informação, inquérito policial e pedido de reconsideração. Então, a letra E é o nosso gabarito. Questão seguinte. Questão de número 103. A pauta de julgamento será fixada na entrada da sala de sessões do tribunal, pelo menos, tracinho, antes de iniciar-se a sessão. A inclusão dos processos que dispensarem publicação de pauta deverá ser indicada pelos respectivos relatores até, tracinho, antes do horário estabelecido para o início da sessão ordinária, ressalvadas hipóteses de feitos que exigirem soluções urgentes, bem como de feitos pertinentes ao calendário eleitoral. Alternativa A, 10 minutos, ponto vírgula, 5 horas. Alternativa B, 15 minutos, ponto vírgula, 2 horas. Alternativa C, 15 minutos, ponto vírgula, 4 horas. Alternativa D, 15 minutos, ponto vírgula, 6 horas. Alternativa E, 15 minutos, tracinho, 8 horas. Vamos então para o enunciado da questão para nós gabaritarmos. Preste bem atenção. Diz a questão número 103. A pauta de julgamento será
afixada na entrada da sala de sessões do tribunal, pelo menos 15 minutos antes. 15 minutos antes. Professor, como que o senhor encontrou esse horário? 15 minutos antes. É o que diz o artigo 88 do Regimento Interno. 15 minutos antes de iniciar-se a sessão. A inclusão dos processos que dispensarem publicação de pauta deverá ser indicada pelos respectivos relatores até 4 horas antes do horário estabelecido para o início da sessão ordinária, ressalvados expós defeitos que exigirem soluções urgentes, bem como defeitos pertinentes ao calendário eleitoral. Então, o gabarito correto da questão 103 é a alternativa C de casa, 15 minutos e 4 horas. Acompanhe comigo o artigo 88 e 89. A pauta de julgamento será afixada na entrada da sala de sessões do tribunal pelo menos 15 minutos antes de iniciar-se a sessão. A inclusão dos processos que dispensarem publicação de pauta deverá ser indicada pelos respectivos relatores até 4 horas antes do horário estabelecido para início da sessão ordinária, ressalvadas hipóteses de defeitos que exigirem soluções urgentes, bem como defeitos pertinentes ao calendário eleitoral. Ok? Então, o gabarito da questão 103, desculpa, é a letra C de casa. Vamos para a questão de número 104. Quando o tribunal houver convertido o julgamento em diligência, o feito será, mediante publicação no Diário do Judiciário Eletrônico. Alternativa A, excluída a pauta. Alternativa B, colocado na segunda pauta. Alternativa C, colocado na terceira pauta. Alternativa D, novamente incluído em pauta. Vamos então para o nosso gabarito. O gabarito da questão 104 é a letra D de dado. Letra D de dado. Acompanhe comigo. Quando o tribunal houver convertido o julgamento em diligência, o feito será novamente incluído em pauta. Mediante publicação no Diário do Judiciário Eletrônico. Alternativa D de dado, em conformidade com o artigo 90 do Regimento Interno do TRE. Questão de número 105. No conhecimento e julgamento dos feitos, observar-se-á a seguinte ordem. No conhecimento e julgamento dos feitos, obedecer-se-á a seguinte ordem. Então, nós estamos falando de ordem. Eu não posso sair fora. Se eu sair fora da ordem, conforme dispõe o regimento, a questão estará errada. Primeiro, mandados de segurança, mandados de injunção, habeas data, ações cautelares e seus respectivos recursos, habeas corpus e recursos em habeas corpus, processos adiados, processos em que haja advogado inscrito para sustentação oral. Essa é a alternativa A. Alternativa B, habeas corpus e recursos em habeas corpus, processos adiados,
processos em que haja advogado inscrito para ostentação oral, mandados de segurança, mandados de injunção, habeas data, ações cautelares e seus respectivos recursos. Alternativa C de casa. Processos adiados, processo em que haja advogado inscrito para ostentação oral, habeas corpus e recursos em habeas corpus, mandados de segurança, mandado de injunção, habeas data, ações cautelares e seus respectivos recursos. Letra alternativa D de dado. Processos adiados, processo em que haja advogado inscrito para sustentação oral, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ações cautelares e seus respectivos recursos, habeas corpus e recursos em habeas corpus. A alternativa E, habeas corpus e recursos em habeas corpus. Processo em que haja advogado inscrito para ostentação oral, processos adiados, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ações cautelares e seus respectivos recursos. Meus amigos, para nós encontrarmos a alternativa correta, nós teremos que saber a ordem. No conhecimento e julgamento dos feitos, qual será a ordem? Quem vai nos contar essa ordem é o artigo 92 do Regimento Interno. Ele diz o seguinte: no conhecimento e julgamento dos feitos, observar-se-á a seguinte ordem: habeas corpus e recursos em habeas corpus. Gente, qualquer ordem, a preferência é de habeas corpus. Não tem como. O habeas corpus, ele está sempre, a maioria das vezes, em primeiro lugar. Se você soubesse disso, você iria eliminar a alternativa D, a alternativa C e a alternativa A. Depois, processos adiados. Depois, processo em que haja advogado inscrito para sustentação oral. Depois, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ações cautelares e seus respectivos recursos. Então, a alternativa dessa questão é a alternativa B de bola. Ok? Então, a questão de número 5 é a alternativa B de bola, que diz o seguinte: habeas corpus e recursos em habeas corpus. Processos adiados, processo em que haja advogado inscrito para ostentação oral, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ações cautelares e seus respectivos recursos. Vamos agora para a questão de número 106. Só que a questão de número 106 eu vou deixá-la para o próximo bloco. Um grande abraço, continue estudando e divulgando esse curso. Até o próximo encontro, se Deus quiser.